Muito bem, pessoal. Nós sabemos que a ciência ela estabeleceu diversos tipos de unidades, como unidade de massa, o quilo, unidade de volume, o litro, ou centímetro cúbico, ou metro cúbico. Mas para satisfazer as exigências da vida diária e também principalmente da ciência, novas unidades de medida tiveram que ser criadas ao longo do tempo e da história. No cotidiano, por exemplo, é muito comum dizermos que o chumbo é mais pesado do que a madeira. No entanto, se nós pegarmos 1 quilo de chumbo e colocarmos na água, ele afunda. Mas se nós pegarmos 1 quilo de madeira e colocarmos na água, ela flutua. Qual é o mistério, então? Então é fácil perceber que essa comparação entre pesos de chumbo e pesos de madeira só é justa e racional e lógica quando ela for feita entre volumes iguais. Então, olhem só essas imagens. 1 centímetro cúbico, ou seja, 1 ml de madeira, pesa entre 0,6 a 0,8 gramas. 1 centímetro cúbico de água pesa exatamente 1 grama. 1 centímetro cúbico de ferro pesa 7,86 gramas. E 1 centímetro cúbico de chumbo, pasmem, pesa 11,4 gramas. Surge então o conceito de densidade dos materiais, que é entendido como a massa de pedaços iguais, ou seja, volumes iguais, dos diversos materiais. No exemplo que nós vimos acima, pequenos cubos de volume igual a 1 centímetro cúbico, que têm massas diferentes. Matematicamente, essa ideia corresponde à seguinte definição: densidade é o quociente da massa pelo volume do material em uma dada temperatura. Essa definição é expressa, então, pela seguinte fórmula matemática: densidade é igual à massa da substância em gramas, dividido pelo volume da substância em centímetros cúbicos, 1 ml. Portanto, a densidade terá uma unidade de gramas por centímetro cúbico ou gramas por ml. É interessante, né? Porque tanto um iceberg quanto um navio, embora os dois pesem milhares de toneladas, ambos flutuam na água. Um dado interessante, não? Um caso particular importante é o da medição das densidades dos líquidos, que é feita diretamente pelos densímetros. Esses instrumentos, densímetros, nada mais são do que um tubo de vidro, como mostrado nesta figura, cuja parte inferior é mais larga e mais pesada, tem mais massa do que a superior, que consiste em uma haste graduada com diversos valores numéricos em densidade. Colocando num líquido o densímetro, ele afunda mais ou menos, e a graduação da haste, que coincide com o nível do líquido, dá diretamente a densidade do líquido. Os densímetros são usados, por exemplo, nos postos de gasolina, para medir a densidade do álcool vendido, né, para ver se ele não tem adição de água, que tem uma densidade maior do que o álcool. Ou então, nas cooperativas de leite, para comprovar a qualidade do leite, se ele foi adicionado água, que neste caso a água teria uma densidade menor do que o leite. Então o densímetro indicado na figura A, por exemplo, ele flutua, de modo que sua escala marca 1 grama por ml, que é água pura, né? Já o B, ele flutua numa solução de bateria de automóvel, que está carregada essa solução, de modo que a sua escala marca 1,3 gramas por ml, que é a densidade da solução da bateria. Então, o líquido da bateria é uma solução de ácido sulfúrico em água que tem densidade maior do que a água. É muito importante dizer e observar que essa densidade ela varia com a temperatura, porque o volume de um corpo ele muda de acordo com a temperatura, embora a massa permaneça sempre constante e a mesma. Por isso, é importante que nas informações de algum material se expresse, por exemplo, que a densidade do chumbo ou de algum outro material
Vamos imaginar a do chumbo, ela é de 11,34 gramas por centímetro cúbico a 20 graus Celsius. Se nós mudarmos essa temperatura, com certeza a densidade também vai mudar. E aí a coisa toma um outro rumo. É interessante que esse dado da densidade, ele tem uma importância muito interessante, e existe uma história que não se sabe se ela é mito ou se ela é real, que é quando Arquimedes, na antiga Grécia, conseguiu resolver o enigma de um rei e por isso então descobriu o seu chamado princípio de Arquimedes, que mais tarde vai dar origem à famosa força chamada empuxo. Existe uma revista em quadrinhos chamada Ciência em Quadrinhos, da década de 50, que conta essa história. Vamos vê-la? Olha só, aqui conta a história então. A determinação do volume de um corpo medindo o volume da água deslocada foi feita pela primeira vez pelo famoso cientista Arquimedes, que viveu há cerca de 2000 anos. Usou-a para ajudar o seu amigo rei Hierão II da Grécia a descobrir se fora ou não ludibriado por um ourives, a quem fornecera ouro para a confecção de uma nova coroa. Teria o artífice substituído parte do ouro por um metal menos nobre? O peso da coroa era, porém, igual ao peso do ouro fornecido pelo rei. Então o rei chamou Arquimedes. Ou melhor, o rei estava comentando com o seu servo: Vestos, acabo de receber esta coroa nova do meu ourives. Leve-a para o templo dos deuses. Não podemos fazê-lo, majestade. Dizem que o ourives roubou parte do ouro, substituindo por prata. Talvez a coroa não seja de ouro puro. Em breve se apurará esta denúncia. Manda chamar o nosso egrégio cientista Arquimedes. Providenciarei imediatamente, majestade. Nunca, em sua longa história, deixaram os gregos de aproveitar ao máximo os prazeres que a vida cotidiana nos proporciona. Um dos mais apreciados eram os banhos, tépidos, refrescantes e sedativos, tomados em estabelecimentos públicos, onde os amigos aproveitavam o lazer para descansar e trocar ideias. Arquimedes, perdoa-nos virmos perturbar-te o banho, mas o rei deseja ver-te imediatamente. Irei sem demora. Queres vir comigo, Probus? Arquimedes e Probus correm ao palácio, onde o rei lhes relata as suas suspeitas. Poderia analisar o metal, majestade, mas para isso me será forçoso destruir a coroa, a fim de colher várias amostras. Não, Arquimedes, não posso permiti-lo. A coroa é muito bela e talvez a acusação seja falsa. Vê se encontra outro processo. No dia seguinte... Não te aprontaste ainda para o banho, Arquimedes? Está ficando tarde. Não posso tirar o pensamento desta coroa e não sei como resolver o problema. Precisas descansar. Depois pensarás melhor. É verdade, Probus. Vamos indo então. De novo no banho. Observa, Probus, como a água me abre caminho. Claro, duas coisas não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. É verdade. As coisas introduzidas na água deslocam o seu próprio volume. Quanto mais mergulho, mais água transborda. E eu, por ser menor, sempre deslocarei menos água. Que pena. É verdade. Sempre acontece assim. Gigantes como eu sempre deslocam grandes quantidades de água e os pequeninos como eu sempre a deslocam em menor proporção. Todos os objetos grandes deslocam mais água do que os pequenos. Sim, mas agora voltemos à coroa do rei. A coroa do rei! A água deslocada! Achei! Que foi? Por que estás tão agitado? Seminu, Arquimedes deitou a correr para casa, seguido de Probus, que estava no auge do espanto e da surpresa. Eureka! Eureka! Achei! Mas que foi que achaste? O homem deve estar louco. Ao chegar em casa,
Arquimedes logo mergulhou a coroa numa cuba de água. A coroa desloca um volume de água igual ao seu próprio volume. Logo, o volume da coroa pode ser medido pelo da água que caiu no copo. Apanhando a seguir uma barra de ouro maciço, com o mesmo peso da coroa, Arquimedes mergulhou-a na mesma cuba cheia de água. A coroa deslocou mais água do que a barra de ouro. É estranho, tanto a coroa como a barra têm o mesmo peso. Se aquela desloca mais água, deve ser porque tem maior volume do que a barra. Sim, meu caro Probus, esta é a verdade. Substituíram por prata parte do ouro nesta coroa. Como a prata é mais leve do que o ouro, toda vez que o ourives removia uma parcela de ouro, tinha de acrescentar uma porção maior de prata, para que a coroa pesasse exatamente o mesmo que o ouro suprido pelo rei. Vamos comunicá-lo ao rei Hierão. O desonesto ourives foi trazido à força entre lamúrias à presença do rei. Confesso a minha falta, majestade. Perdoai-me, perdoai-me. Poupo-te a vida, mas não te perdoarei. Serás banido da Grécia para sempre. Recebe os meus agradecimentos, Arquimedes. Prestaste-me um grande serviço. Possa a ciência sempre facilitar a vida da humanidade, tanto para reis como para o povo. Mas esta experiência simples valeu a Arquimedes mais do que os agradecimentos do rei. Ajudou-o a descobrir o famoso princípio que tem o seu nome. Todo corpo mergulhado num líquido é sustentado por um impulso igual ao peso do volume do líquido deslocado. Isso explica por que os navios flutuam na água. É que o peso da água deslocada é maior do que o do navio e, portanto, o impulso de baixo para cima é maior que o peso da embarcação e isso a faz flutuar. Legal a história, né, pessoal? E aqui, então, mostrando ao final uma imagem de uma proveta que havia um volume inicial de água e foi adicionado um sólido de um formato irregular, que eu não sei qual é o volume dele, e a água vai sofrer um deslocamento, gerando um volume final, cuja diferença do volume final para o inicial é exatamente o volume do sólido que está mergulhado no líquido. E isso explica, então, por que alguns sólidos, como o concreto, afundam na água e alguns sólidos, como a madeira, flutuam na água.